Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria nós podermos nos reunir nessa terça-feira para mais um culto de oração e de ensino da palavra. E você está no melhor lugar do mundo. Aqui é o melhor lugar, onde nós estamos em contato com Deus, em contato com a palavra. Queremos já agradecer aos nossos internautas que estão conosco neste momento. E você fique conosco até as 9 horas, nós temos palavra da parte de Deus para o teu coração também. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Logo após essa oração, vamos acompanhar a irmã Sônia louvando o hino da harpa, e com este hino nós já vamos também ofertar para a manutenção da obra do Senhor. Faça com alegria. Logo na sequência, nós já estamos passando ao nosso pastor que estará pregando e ensinando a doce palavra do Senhor. Junto comigo, feche os teus olhos e oremos a Deus. Senhor, nós estamos na tua presença, mais uma vez, agradecidos por esta tão grande oportunidade que tu nos concede. Estamos aqui não somente por aquilo que tu podes fazer, mas estamos aqui por aquilo que tu és, como Deus nas nossas vidas, que tem cuidado de nós desde a concepção, desde o momento em que tu planejaste na eternidade, que aqui estaríamos. As tuas mãos têm cuidado de nós, e é por isso que nós invocamos nesta hora este cuidado sobre este lugar, sobre as nossas vidas, para que possamos cultuar-te de modo alegre, liberto, sincero e com todo louvor em nossos corações. Recebe a nossa adoração, os cânticos que aqui se cantarem, e também a palavra, que ela venha de encontro ao nosso coração e tu possas mudar a nossa vida. É a nossa oração, desde já gratos por meio de Cristo Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, nós vamos cantar e vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas também. Paz do Senhor, irmãos. 467. Quando
mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando peces nascer e nenhum nascer, sustento em tribulação. Quantas mãos de poder o silêncio tinha, sobre as sombras poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pastor Ezequiel. A paz do Senhor, meus irmãos. Jesus é bom. Hoje ameaçou cair uma tormenta e ainda está ameaçando, né? Você está feliz com Jesus? Amém? É bom estarmos aqui na presença de Deus para meditarmos na sua palavra. Apocalipse capítulo 9. Estamos estudando Apocalipse e estamos extraindo dos capítulos lições para a nossa vida espiritual. Apocalipse capítulo 9 diz: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E foi-lhes dito que não causasse, e foi-lhes também dado, não que os matasse, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinham coraça, como coraças de ferro.
O barulho de suas asas, que suas asas faziam, era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando corre a peleja. Tinha ainda cauda, como escorpiões, e ferrão na cauda. Tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Amém? Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Nós estamos olhando Apocalipse e procurando extrair de Apocalipse verdades que estão aqui escritas. Nós vimos as quatro primeiras trombetas. E é interessante observarmos ou revermos de que as 4 primeiras trombetas diziam respeito à natureza. Eram juízos de Deus sobre a terra, como habitat do ser humano. Não foram diretamente lançadas sobre os homens, mas sobre a natureza. Agora, quando a 5ª trombeta é aberta, começa a aparecer a revelação do juízo de Deus diretamente sobre os homens, sobre os que rejeitaram o Senhor Jesus, sobre os que abraçaram o pecado e que preferiram seguir o mundo e o pecado,
do que entregarem suas vidas ao Salvador Jesus. E aí vamos começar a examinar desde o verso 1 do capítulo 9, quando diz: o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra. E lhe foi dado a chave do poço do abismo. Observe que João não viu uma estrela caindo do céu. Ele viu uma estrela caída sobre a terra. O que João viu foi o que Jesus havia visto lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18. O Senhor Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. João havia visto cair uma estrela, já no capítulo 8, e o versículo 10 e 11 de Apocalipse, que nós já estudamos, quando ele diz: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. Agora aqui, sem dúvida nenhuma, o que João estava vendo era o próprio Satanás, que já está caído da presença de Deus, mas que a partir deste momento recebe do Senhor, porque o verso seguinte diz-nos a palavra de que ele recebeu. Aliás, o próprio verso 1 diz: e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Portanto, a Bíblia fala deste homem que foi destituído da glória de Deus. A Bíblia fala em Isaías, capítulo 14, versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 9, a continuação da revelação deste que agora, caído sobre a terra, desta estrela, que foi estrela, que brilhou como estrela, caída sobre a terra, recebe a chave da porta do abismo. Apocalipse 2:7 diz: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra, e com eles os seus anjos. Revela-nos Apocalipse capítulo 2. Muito bem, portanto, esta estrela caída, que foi estrela, que brilhou, é o próprio Satanás, que agora recebe autoridade, ou uma chave, para abrir a porta do abismo e atormentar os homens sobre a face da terra. Até neste momento, Satanás estava sobre todas as rédeas do próprio Deus. O seu reino dizia tão somente respeito às almas dos homens, nada mais do que isto. Qualquer outra atribuição, Satanás tem que pedir permissão para Deus.
mesmo ele sendo agente da morte, mesmo ele sendo, e a morte o segue, e o próprio inferno segue, mas para tirar a vida de alguém, mesmo de um ímpio, Satanás hoje precisa da autorização de Deus, porque quem tem a chave da morte e do inferno é o nosso Deus. Quantos querem louvar ao Senhor por isso? Então está nas mãos de Deus esta autoridade. Mas aqui ele recebe a chave do abismo. Queridos, é interessante observarmos que primeiro o diabo age sobre os limites de Deus. Você quer ver? Jó capítulo 1, versículo 12. Confirmando isso que eu estou falando. Jó capítulo 1, versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Falando de Jó. Porque Jó disse que, ou Satanás disse que Jó servia a Deus somente pelo dinheiro, pelos bens. Aí o Senhor deu autorização, pode tocar nos bens dele, mas não toca nele. Jó capítulo 2, versículo 6, o Senhor disse a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ou seja, você pode tocar no corpo dele agora. Primeiro Deus permitiu tocar nos bens. Só nos bens. Não passe disso. E Satanás então tocou nos bens de Jó. Depois o Senhor disse: toca no corpo. Não toca na vida. A chave da morte está comigo. O poder da morte está comigo. Não toque na vida. E Satanás teve que obedecer à limitação imposta por Deus. Agora ele recebe a chave do abismo para abrir a porta do abismo. Interessante que a Bíblia fala sobre abismo. Você quer ver? Apocalipse 17, 8. A besta que viste não era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá, sairá também deste poço. O poço foi aberto, foi permitido o poço abrir. Nesse primeiro momento, quando o poço é aberto, é para atormentar os homens. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Mas Satanás estava com a chave do abismo nas mãos para dar acesso, abrir a porta para este juízo de Deus, que foram os gafanhotos, mas também para permitir que emergisse do abismo a besta, o falso profeta, que estarão atuando sobre a terra nesses dias. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, esse mesmo abismo. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Ora que aqui, em Apocalipse 20, a chave já estava outra vez sobre o domínio de Deus, porque aqui inicia-se o milênio de Cristo sobre a terra. E ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e os prendeu por 1000 anos, e lançou-os no abismo. Verso 3. Fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Depois disto,
é necessário que seja solto pouco tempo. Estão entendendo? Note que quando o anjo que já está caído, Satanás, recebe a chave para abrir a porta do abismo. Desse abismo que sai agora gafanhotos para atormentar a terra, sairá também a besta e o falso profeta. Mas para este mesmo abismo retornará a besta e também o diabo. O próprio Satanás que está hoje na terra atuando, mesmo limitado, que neste período terá esta autoridade com a chave para abrir o abismo, esta serpente que é a antiga serpente que é o diabo, com a besta será colocada no abismo, e a porta do abismo será fechada outra vez, e então haverá 1000 anos de paz sobre a terra, sobre o reinado de Jesus Cristo. Quantos estão entendendo e querem louvar ao Senhor? Esta é a revelação da palavra. Bom, quando ele abre a porta do abismo, porque recebe autoridade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que nesse abismo, nesse poço do abismo, hoje estão os anjos, ou melhor, a maior parte dos anjos que se rebelaram contra Deus. Qual o número dos anjos que se rebelaram contra Deus? Não sei te dizer o número exato. A Bíblia diz que os anjos são mirades de miriades. Uma terça parte de mirades de miriades, não sei quanto é que é, mas é muitos anjos. São milhões de anjos, trilhões de anjos. É muito anjo. O que Deus fez quando eles se rebelaram? Deus pegou a maior parte desses anjos e os aprisionou neste abismo. É um lugar que está determinado por Deus hoje como prisão desses anjos. Os demônios que atuam na terra são uma parcela pequena destes demônios, porque a maior parte está lá e não sairá de lá, mesmo quando Satanás tiver a chave do abismo, ou melhor, quando ele abrir a porta do abismo, sob a ordem de Deus para julgamento dos homens. Estes anjos não sairão de lá, porque eles estão reservados para juízo. A prisão deles é para o juízo de Deus, quando ele sentenciará após ou durante o trono branco estes anjos a condenação eterna. Mas ele abre a porta do abismo. O que acontece? Verso 2. O que acontece quando ele abre a... Quantos entenderam até aqui? O que acontece quando ele abre a porta do abismo? Verso 2. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Queridos, aqui fala de trevas. E aqui há uma linguagem figurativa, porque aqui não se trata mais de um juízo de Deus vindo sobre a natureza, que ele usa a própria natureza como juízo sobre a natureza. Os terremotos, a própria terra saindo do seu eixo, para que o dia fique mais curto, para que o sol não brilhe, para que as estrelas não tenham o seu brilho. Aqui tem a ver com o mundo espiritual, as trevas. Ora,
A Bíblia diz que o mundo jaz em trevas, mas essas trevas diz respeito ao entendimento. Vê o que a Bíblia diz. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Se tiver alguém ali para poder botar os versículos, até é importante para a gente, o povo acompanhar, mas abra a sua Bíblia. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Olha o contraste destas trevas, deste escurecer do sol e do ar, para com o Cristo, que a Bíblia diz, Deus é luz e não há nele trevas em nenhuma. 1 João 1 e 5. Mas 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mateus 4,16 diz, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. O Evangelho sempre trouxe luz. Deus sempre trouxe luz. Vamos continuar. João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos continuar. Atos 26 e 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam